A forte declaração de Rafinha sobre o jogo da seleção brasileira contra a seleção argentina e também como estão os Blaugrana, os jogadores do Barça, na data FIFA. É sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. E também o próximo jogo do Barça. Para falar sobre essa questão, né, da declaração do Rafinha. Todo mundo sabe que hoje vai ter Argentina e Brasil. Eu digo Argentina e Brasil porque o jogo é em Buenos Aires, mando da Argentina, e pelas eliminatórias da Copa. O Rafinha foi em uma entrevista com o Romário. Não é a primeira vez que essa entrevista com o Romário dá o que falar. Eu lembro de quando o Neymar foi entrevistado pelo Romário, e aí ele disse que ele jogaria no lugar do Rivaldo, já deu uma grande repercussão. Agora, o Rafinha foi entrevistado pelo Romário. E aí, se tu for olhar lá, pesquisem depois, mas talvez você já deve ter visto, porque tá repercutindo por tudo que é página, por tudo que é colunas e esporte, por tudo que é canal, por tudo que é programas de TV relacionado ao esporte, tá repercutindo muito. Então, se tu acompanha páginas de esporte ou programas de esporte, provavelmente tu já viu. Mas assim, pesquisem aí o que acontece, tá? O que dá a entender. O Rafinha tá ali na entrevista e o Romário meio que instiga o Rafinha a falar. Não tô dizendo que o Rafinha falou por causa do Romário. O Romário não colocou nenhuma palavra na boca do Rafinha. O Romário não obrigou o Rafinha a falar nada. Quem falou foi o Rafinha, não foi o Romário obrigando o Rafinha. O Rafinha poderia muito bem ter dito, dar aquela risada, daquela disfarçada. Não, vamos com muita humildade. Até seguir aquela frase formal de sempre, que sempre é falado. Mas o Rafinha, ele, quando o Romário diz, né, porrada neles, é a expressão que o Romário usa, o Rafinha diz porrada neles. E ainda o Rafinha acrescenta dentro e fora de campo. E aí o Romário usa, né, a expressão F eles, e o Rafinha bate o martelo em cima, F eles e tal, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pode pensar, tá, mas ele estava na frente do Romário, e a forma que o Romário fez a pergunta abriu espaço para o Rafinha falar daquele jeito. O Rafinha também, ninguém botou nenhuma palavra na boca do Rafinha, foi o Rafinha que falou, foi o Rafinha que acrescentou. Então, cara, o que eu, como torcedor do Barcelona, acho, né? Eu não vou falar aqui na ótica de seleção brasileira ou de visão da seleção brasileira. Talvez tu esteja assistindo esse vídeo, o jogo já até aconteceu. Se o Brasil perdeu, isso é uma repercussão muito ruim pro Rafinha. Se o Brasil ganhou, dependendo de como o Rafinha atua, beleza. Pra mim não muda o que o Rafinha é essa temporada. Pra mim o Rafinha concorre sim a bola de ouro. Pra mim o Rafinha essa temporada é o melhor jogador da temporada em atividade. Já achei que foi o Salah, mas devido à eliminação do Liverpool na Champions, acho que o Rafinha vai ter muito mais pontos do que o Salah, porque vai ter mais fases de Champions para ele tentar ir ser decisivo. Pra mim não muda o que o Rafinha é pro Barcelona e o que ele já tem sido, apesar de ainda ser poucas amostras dele na seleção brasileira. Pra mim isso não muda. Não é muito costume o Rafinha falar assim, não é muito costume do Rafinha falar dessa forma, né? Até pegou a gente um pouco de surpresa, vamos dizer assim. Eu acho, cara, que me pegou um pouco de surpresa essa fala do Rafinha assim. Eu acho que o único que pode ele se prejudicar com isso é ele mesmo, tá? O único que pode se prejudicar é ele mesmo. O único que pode se ter problema é ele mesmo. E aí que é o meu medo. Como assim? Qual é o meu medo? Eu não sei até que ponto em Barcelona. Porque Barcelona é Espanha. Eu tenho certeza que tem crianças brincando aqui na rua e descendo com carrinho e coisa. Então se sair esses barulhos no fundo, releve. Mas assim, eu não sei até que ponto em Barcelona, na Espanha, pega essa frase dele. Acho que até em nada, tá? Acho que até pro Rafinha não muda nada essa fala dele lá em Barcelona. Apesar que o pessoal lá é muito fã da seleção argentina, mas mais por causa do Messi. E o Messi não vai jogar. Acho que em Barcelona isso não afeta em nada, tá? Acho que em Barcelona isso não afeta. Então, na questão de como que vai ficar o crédito dele com a torcida do Barça, etc. Acho que nesse ponto não afeta em nada. Acho que nesse ponto tá tudo tranquilo. Agora, me preocupa pro jogo de hoje. Eu gravo esse vídeo antes da partida acontecer, me preocupa pro jogo de hoje. Eu espero muito que Brasil e Argentina já é um jogo de muitas faltas, já é um jogo de muitos lances pesados. Me dá um pouco de medo e me assusta a chance que possa ter do Rafinha ser um alvo de faltas. Me assusta um pouco a chance que possa ter do Rafinha ser um alvo aí
de chegadas mais duras, de chegadas mais pesadas da seleção argentina. Me assusta um pouco essa possibilidade que o Rafinha aí pode ter de ser um alvo de chegadas mais pesadas da seleção argentina, de chegadas mais duras e até mesmo de uma lesão. Esse ponto me assusta muito, tá? Pelo menos eu, como torcedor do Barcelona, tenho medo aí de perder o Rafinha pro resto, ou por alguns jogos, pela importância que ele tem pro time do Barcelona. Eu só espero que ele não traga esse tipo de fala pro Barça. Eu não gosto muito, tá? Eu não gostaria muito de ver jogadores do Barcelona chegando aos microfones e fazendo muitas exageradas provocações aos rivais. Mas isso nunca foi um padrão do Barcelona, isso nunca foi um padrão do próprio Hansi Flick, que poderia, no lugar dele, qualquer outro técnico talvez estaria sendo soberbo, coisa do tipo. O Hansi Flick sempre foi humilde e sempre prezou por isso. Eu só não quero ver muito disso no Barcelona. Eu não acho que pega legal isso pro time. Agora, eu tô analisando aqui pela ótica do Barcelona, né? Esse quadro aqui é um vídeo para torcedores do Barcelona, tá? Aí outras análises fica para outros colegas aí. Beleza? Vamos agora então com Blaugranas na data FIFA. O time dos jogadores do Barcelona, o Barcelona tem alguns jogadores que foram convocados para a data FIFA. O time do Barcelona tem alguns jogadores que foram convocados para a data FIFA. Vamos começar com a seleção polonesa. A Polônia tem o Lewandowski e a Polônia ganhou por 2-0 de Malta nas eliminatórias da Copa, nas eliminatórias europeias, aonde o Lewandowski não começou como titular nesse jogo. Lewandowski não começou como titular nesse jogo. Nesse jogo o Lewandowski começou no banco e o Lewandowski entrou na continuidade da partida. Então o Lewandowski começou no banco nesse jogo. Lewandowski entrou no segundo tempo na vitória da seleção da Polônia por 2-0 sobre Malta. Na seleção da França, a gente tem o Condé. E o Condé, a gente falou aqui que a França perdeu por 2-0 da Croácia, mas agora a França ganhou também de 2-0 no jogo da volta, daí é da Nations League, da Liga das Nações. A França ganhou por 2-0 da Croácia no jogo da volta, e aí foi para os pênaltis, e nos pênaltis a seleção da França ganhou por 5-4 da Croácia. Com isso, a seleção da França passa para a próxima fase das eliminatórias da Copa. O Condé jogou, o Condé jogou como titular, jogou os 90 minutos como titular da seleção francesa, mas não cobrou pênaltis, tá? Não cobrou pênaltis. Aliás, cobrou. Ele perdeu o pênalti. Olha só que coisa, eu tava pegando aqui os resultados, ó. Mas o Condé foi o jogador que perdeu o pênalti. Ô, Condé, aí tu não me ajuda, rapaz. O Condé perdeu o pênalti pela seleção da França. Beleza, o Condé jogou os 90 minutos e o Condé, na cobrança de pênaltis dessa vitória de 2-0 da seleção francesa, perdeu o pênalti da seleção da França, mas não passou por ele nada aí não passou por ele a eliminação, porque a França passou, né? Porque a França foi classificada, então ele não ficou marcado como um vilão da noite, ok? Vamos falar agora da Espanha, é onde mais tem jogadores do Barcelona lá. A Espanha tem Dani Olmo, a Espanha tem Lamine Yamal, a Espanha tem Pedri, a Espanha tem bastante jogadores do Barcelona, ok? Pedri não começou jogando contra a Holanda, o Pedri entrou no segundo tempo. O Dani Olmo e o Yamal, sim, Dani Olmo e Yamal começaram o jogo. Dani Olmo não jogou 90 minutos, Dani Olmo foi substituído. Yamal jogou 90 minutos, Ferran Torres entrou no segundo tempo. Então Pedro e Ferran Torres entraram no segundo tempo, e Yamal jogou os 90 minutos, inclusive marcou gol. Boa, Yamal, e o Dani Olmo não jogou 90 minutos. O Yamal então marcou gol no empate por 3-3 da seleção da Espanha contra a seleção da Holanda. A Holanda que tem o Frank de Jong, a Holanda que também tem um Blaugrana, a Holanda que tem o Frank de Jong. E o Frank de Jong não jogou os 90 minutos pela seleção da Holanda, mas começou jogando e foi titular também nesse jogo de 3-3. Mas o de Jong não marcou gol. Na questão ali dos pênaltis, porque o jogo foi para os pênaltis, o Ferran Torres fez, o Yamal infelizmente perdeu o pênalti, mas o Pedri marcou o pênalti que classificou a Espanha. O último pênalti, aquele pênalti para sair para comemorar, o Pedri marcou e fez então a seleção da Espanha classificada para a próxima fase das eliminatórias. Aliás, nesse caso é da Nations League. A Polônia está jogando as eliminatórias da Europa e a Espanha jogando a Nations League. Eu creio que os principais eram isso, tá? Na questão da Europa. Agora na questão então da América do Sul, hoje à noite, 9 da noite, então vamos torcer aí
para pelo menos o Rafinha não ser alvo de muitas faltas e de muitas lances perigosos aí, porque eu, como eu falei aqui, cara, eu tô com um pouco de medo aí, fiquei um pouco de medo, tomara que o Rafinha não se lesione, tomara que o Rafinha não seja um alvo aí, mas como todos sabem, hoje, 9 horas da noite, horário de Brasília, Argentina e Brasil, e o Rafinha jogando pela seleção brasileira, jogador, né, do Barça na seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas. Também pelas eliminatórias sul-americanas, nesse momento que eu gravo esse vídeo aqui, a seleção do Uruguai joga contra a seleção da Bolívia. O jogo já tá no segundo tempo e tá 0-0. O Araújo tá no banco de reservas. Talvez o Araújo entre aí no segundo tempo. Mas o Araújo não começou entre os titulares desse jogo. O Araújo tá no banco de reservas. O Uruguai já fez 3 substituições até aqui. Acho que se o Araújo entrar seria bem no final do jogo, só que tá 0-0 a partida. Cara, tomara que não seja por ter sentido alguma coisa por lesão, mas daqui a pouco tá até preservando o Araújo ainda não tá 100%, tá voltando de lesão agora, ele também não joga todos os jogos com o Barça, ok? E pra fechar o vídeo, só pra lembrar, quinta-feira tem Barcelona e Osasuna, mais precisamente Osasuna e Barcelona. Esse jogo de Osasuna e Barcelona, ele foi remarcado, ele aconteceria naquele sábado, mas ele foi remarcado por causa da questão do falecimento, né, do treinador ali, aliás, do médico do Barcelona. Então esse jogo é Barcelona e Osasuna, é da rodada 27. Aliás, vai acontecer no Olímpico de Montjuic, tá? Vai acontecer no Olímpico de Montjuic. O jogo é Barcelona e Osasuna pela rodada 27 de La Liga, jogo atrasado, que devido, claro, àquele falecimento do médico do Barcelona, foi remarcado, aconteceu em cima da hora, os jogadores no vestiário disseram que não tinham clima para jogar, o Osasuna, a La Liga, todos entenderam por bem e o jogo foi remarcado, acontecerá quinta-feira agora, no horário de Brasília, 5 horas da tarde, tá bom? E a gente vai ter aqui o pós-jogo, já tô com saudade de ver o Barça jogar pós-data FIFA, né? Será que o Rafinha vai conseguir jogar? Porque o Rafinha joga hoje, o jogo terça de noite, vai ter quarta-feira, vai fechar 24 horas do jogo, ele teria menos de 42 horas do jogo da seleção brasileira para esse jogo com o Osasuna. E o jogo da seleção brasileira é um jogo muito intenso contra a Argentina, então ver isso aí, diferente do Araújo, que tá no banco de reservas, beleza? Tamo junto, valeu!